Então, vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos nesse curso de constelação organizacional, onde vocês vão aprender a atender empresas de forma sistêmica. É como que é a visão sistêmica ao atender as empresas, que é a visão da constelação organizacional. Método que deu certo na constelação individual, e aí foi olhado em outras áreas, né, no direito, nas empresas, nas associações, em todos os lugares onde a gente tem algum tipo de relação, nós conseguimos usar aí a visão sistêmica, tá? Então, fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. E vamos que vamos. Vamos lá nesse movimento aí de autoconhecimento. Quando a gente fala da constelação organizacional, é um movimento muito interessante, né? Você olhar como as leis sistêmicas elas se aplicam em absolutamente tudo, e tudo que nós vivemos tem aí essa questão das leis sistêmicas. Então, na constelação organizacional, nós vamos trazer a visão sistêmica para as empresas. Minha empresa é organizada, minha empresa é estruturada, nossa, minha empresa foi muito sonhada, foi muito projetada, mas não está dando certo, parece que tem algo escondido, né? Parece que tem algo oculto que faz com que as coisas não caminhem para o lado que tem que caminhar, não, parece que não anda. Então, isso é uma queixa de quem tem aí um emaranhado, quando nós falamos aí dessa questão das organizações. A minha empresa, ela paga as contas. Isso é um emaranhado sistêmico que precisa ser olhado. As pessoas da empresa, todas têm problema com faltas e atrasos. Isso tem um fundo sistêmico. E quando a gente começa a olhar para esse movimento, esse fundo sistêmico, é que a cura é possível, tá? Você como terapeuta, além de fazer um movimento da constelação individual, você pode também fazer um movimento da constelação organizacional. Então, eu tenho amigos terapeutas ou clientes terapeutas que querem entender por que não está funcionando, né? Por que não está fluindo o movimento, né? Por que esse movimento não está fluindo na empresa, no meu negócio como empreendedora? A constelação organizacional pode trazer essa compreensão, ok? Pode trazer esse movimento aí de insight para a solução, tá bom? Qualquer tipo de empresa pode ser constelada, inclusive os terapeutas que são autônomos, MEI, né? E qual que é o grande fundamento aqui da constelação organizacional? Toda empresa ela tem uma alma. E essa alma vai reger as atitudes dos integrantes dessa instituição. Isso aqui é fundamental para que vocês entendam o movimento sistêmico. A Maria Joana, montou uma empresa, ok? Ela montou essa empresa porque ela estava cansada de ficar na casa dos pais, e ela montou essa empresa para sair da casa dos pais, para mudar de ambiente. Então, tudo que fez a Maria Joana montar a empresa foi um movimento de fuga. A intenção ao montar a empresa foi, eu com essa empresa, essa papelaria, montei uma papelaria. Com essa papelaria, eu vou ganhar um valor lá para o meu sustento, e vou estar longe dos meus pais, que é o que eu quero, não quero ficar perto. Quando eu fico perto, a gente briga, não é o que eu gosto, é uma confusão, então eu preciso dessa empresa, ok? Aí a Maria Joana ficou bem velhinha e passou a empresa para Maria Catarina, que é a filha dela. Aí a Maria Catarina vem com todo o gás, assim, nossa, eu vou colocar
algo diferente nessa empresa, eu vou colocar energia, eu vou colocar... O que vai prevalecer nessa empresa? O que vocês acham que vai prevalecer? A fuga, né? A fuga. A fuga. Quem vem depois vai repetir essa energia de querer fugir também. Talvez essa pessoa que está fugindo, e muitas vezes é da prosperidade, ela nem sabe por que ela está fugindo. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu ganho dinheiro na minha papelaria, é organizado, as contas são pagas de forma correta, os funcionários são pagos adequadamente, eu respeito todo mundo, mas parece que todo mundo quer fugir. Todo mundo quer fugir dessa empresa, porque foi instalado inicialmente na alma da empresa o quê? A origem dessa empresa. Então, quando eu vou atender uma empresa, eu preciso saber primeiro qual foi a origem daquela empresa. A minha empresa, Constela Vida, qual é a minha grande dificuldade hoje? Ir para o presencial. Porque antes do pessoal atender no online, eu já atendia. Eu atendo muito tempo online. E como era para mim o atendimento online? Conseguia suprir as contas ali emergenciais, que é outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Senão eu não consigo ter um capital guardado na minha empresa. Porque pagando o emergencial, tá ok. Eu tenho uma coisa comigo que se eu preciso ressignificar, por exemplo, a conta de luz vence daqui 15 dias, eu pago hoje. O aluguel vence daqui 10 dias, eu pago hoje. Isso me faz perder dinheiro. Porque esse dinheiro que eu adianto na minha sala, que eu adianto pagando as contas, eu podia investir em alguma coisa. Mas lembra que a origem da minha empresa foi para pagar o emergencial? Então, eu tenho que ressignificar o que na minha empresa? A alma da minha empresa. Então, não é a condição do país, não é a escassez. Por que tem empresa que dá super certo? E por que tem empresa que fale muito rápido? Porque está dentro do que foi instituído na alma da empresa, ok? Rosa, fala para mim com que você trabalha, que eu sei que é terapia, né? E a Cris também. A Rosa está com sono, pega um pouquinho de água, porque o começo da constelação organizacional é pesadinho mesmo, tá? Porque já abri aqui, mas está passando. Então, eu trabalho com terapia, né? Desde o Reiki, grupos e constelação. Eu e outras, mas agora nós somos 3 aqui. E eu fiz transição, porque eu estava na advocacia quando eu vim para minha empresa. Atualmente eu atendo individual ou os grupos de estudo e quero ampliar para eu atender empresas, sabe? Até de cliente que eu atendo individual, eu às vezes faço até algum movimento e tal, mas assim, ainda não atendo. O objetivo é exatamente ampliar. Minha bateria está acabando, deixa só eu. Meu objetivo é aumentar o meu conhecimento, que não é o mais, né, correto, mas eu ainda preciso aprender que não é excesso de conhecimento que vai me dar habilitação, né, qualificação para atender, mas eu queria fazer alguma coisa na área organizacional para eu atender empresas, sabe? Também que eu quero. E é atendimento individual, que às vezes vai do reiki até a constelação, grupos de estudos, exercícios sistêmicos, né? Eu trago muito exercício sistêmico no atendimento, até do reiki mesmo, sabe? Para a pessoa aplicar, né, no seu dia a dia. quando você fala dessa questão da sua empresa
A sua empresa, como terapeuta, tem um nome? Como que é esse movimento? Tem um nome, tem uma marca, né? A gente já Tá, teve CNPJ, mas agora nós suspendemos o CNPJ. A gente fatura, tanto eu quanto as outras, vamos dizer assim, para o básico, né? A gente ainda não conseguiu reserva. Nem quando a gente estava tá. com o CNPJ e nem agora que a gente suspendeu o CNPJ, sabe? Então, é igual você falou, é o básico, é o essencial. Eu agora estou só, né? Estou só não, porque eu ainda tenho uns resquícios de processo, de ações, às vezes algum conhecido ainda procura, mas assim, não tenho mais, né, o escritório, não tenho mais o espaço da advocacia aberto, assim, disponível para atendimento, mas às vezes ainda faço alguma coisa. Mas o objetivo é realmente falar, não preciso mais nada disso, posso ficar só aqui na terapia. Ok. A questão da terapia, como é que está essa questão da terapia na sua vida hoje? Você fala em termos de atendimento, de clientela? Em termos de ser uma empresa, você, terapeuta, como uma empresa. A gente está pensando da sua empresa, as terapias, tá? Uhum. Não, agora a gente não tem, nem eu, né, não tem mais essa visão assim de ser empresa, sabe? Na verdade, Uhum. agora nós estamos aqui literalmente individual. Cada um olha para o seu e. Não, eu sei, Rosa, mas mesmo você sendo terapeuta individual, lembra Hum, que eu falei que o terapeuta também é uma empresa? uhum, Que você, lembro. enquanto terapeuta, também é uma empresa? Entendi, agora eu entendi. Não, Então, eu ainda não tenho esse olhar para mim como individual, como terapeuta, como empresa, não, sabe? Eu ainda tá, não tenho essa. esse movimento, Não. tá. Se você fosse ter esse movimento, né, de olhar como uma terapia, de uma terapeuta individual, olhando isso como uma empresa, qual seria a missão da sua empresa? A missão da minha empresa É, seria colaborar com pessoas para o autoconhecimento e uma vida mais leve. Não sei se eu já escrevi missão, mas vai ficando. Mas o meu objetivo é esse: colaborar para as pessoas terem percepções, sabe, para uma vida mais leve, mais tranquila. quando você fala desse atendimento que você vai fazer para os seus clientes, são clientes de terapia? Eu tenho alguns clientes, não muitos, mas que têm empresa também. Às vezes pergunta, né, troca ideia sobre como funciona. Uhum, Então, isso me ajudou a despertar. E às vezes até cliente antigo da advocacia que tem empresa, sabe? Que às vezes uhum, pergunta. tá. Depois a gente tem que amadurecer mais essa questão aí de você olhar como uma empresa para o teu negócio como terapeuta. Uhum, Isso é importante para o crescimento e para, não sei se o teu objetivo é que tenha, né, esse crescimento, mas se for para que isso seja possível, sabe? uhum. Esse olhar Não, meu objetivo é. como uma empresa. Uhum, entendi. Sim. E vocês vão sendo trabalhados aqui também, tá, gente? É um movimento onde vocês são trabalhados também como empresa, porque é o laboratório aqui para vocês, né? Um laboratório Uhum, importante, tá? isso. Cris, você, como que você olha o teu negócio hoje? Como que você percebe o que você faz hoje? É uma empresa? Como que é esse? Você faz terapias também, Cris? Não, eu não faço atendimento terapêutico. Eu tenho escritório, né? O escritório de advocacia, tem colaboradores, ele é independente,
eu estou ampliando, coloquei outros serviços e eu vou começar agora a trabalhar esse ano com a parte de direito imigratório, porque eu já estou pensando em mudar até de país. Eu estou num processo aí de organização disso. Aí eu tenho a empresa de crédito, que é uma empresa que tem serviços financeiros, empréstimo, consórcio, é uma franquia. O atendimento é 90% online. Tem um polo, que é da Universidade Celso Lisboa, a matriz fica no Rio, e eu tenho um polo em Belém, é um polo representante. Então, está bem no início, já está organizado, agora eu estou no processo de divulgação e vendas. E a outra empresa, que é da parte de consultoria e mentoria, que eu também estou começando. Eu não faço o atendimento especificamente terapêutico, eu faço a mentoria, consultoria empresarial de uma forma sistêmica, e aí dentro eu aplico a constelação. Também está começando. Eu tenho alguns clientes, assim, menos de 5 clientes. E aí eu fiz algumas alterações essa semana no meu Instagram. Eu estou criando um movimento, né? Divulguei hoje a agenda aberta nos grupos que eu tenho. E eu estou nesse começo aí, nesse desafio. Porque eu quero manter a empresa no presencial, que tem no presencial, mas eu quero ampliar o online até para eu ter essa liberdade de poder morar em outro lugar e as coisas continuarem funcionando. Tá. Todas essas empresas são CNPJs diferentes? A de crédito tem o próprio CNPJ, a de treinamentos tem outro CNPJ, que é o do polo, e o do treinamento e consultoria, mentoria é um só CNPJ, porque está incluído tudo, cursos, treinamentos, mentorias. E o do escritório, eu estou esperando a contadora fazer o registro do CNPJ, porque eu estava atuando como pessoa física, só com o registro da OAB. Mas aí ela já está com ela, já fiz a constituição da sociedade individual na OAB, e agora eu estou esperando liberar o CNPJ. Se vocês atenderem uma cliente igual a Cris, tem que fazer um movimento para cada empresa, tá? O cliente tem 5 empresas, é um movimento diferente para cada empresa. Cada empresa vai ter que passar por essa constelação, porque cada uma aqui vai ter a sua própria alma, porque iniciou em um determinado momento, tem ligações com algumas pessoas que são diferentes. Então, aqui seria um movimento para cada empresa citada pelo cliente. Ok? Anderson, fala para mim você, como é que está o seu movimento como terapeuta, por gentileza? Boa tarde a todos. Então, Renata, Boa tarde. eu atualmente eu trabalho com a constelação, mas é muito pouco. Eu mais participo do que eu faço, né? Eu tenho uma certa dificuldade ainda em captar clientes, eu tenho dificuldade em divulgar o meu trabalho, eu tenho dificuldade em expor meu trabalho nas redes sociais. Eu abri um Instagram, mas eu mais posto coisas motivacionais do que divulgo o trabalho que eu faço. E os clientes que eu atendo são os clientes que vão indicando um para o outro. Eu atendi uma cliente, aí ela gostou do meu trabalho, gostou do movimento que eu fiz com ela, e ela indica outra, passa para amiga, e a amiga passa para outra, é assim que eu trabalho. Dificilmente eu recebo alguém que eu não conheça ou que venha de forma espontânea. Vem sempre alguém indicado por alguém. Entendi. E as instalações que eu faço são muito poucas, uma por mês, às vezes, que eu faço. Teve meses que eu consegui fazer bastante, consegui fazer uma por semana, até 2 por semana, mas o movimento é muito fraco, é muito devagar, e
E eu fico aqui tentando me aprimorar mais, ver o que que eu posso melhorar. E é isso, eu tenho dificuldade em captar clientes. Muita dificuldade mesmo. Tá. Quando você olha para o teu negócio, assim, como uma empresa, como que você se sente? Para a questão do seu movimento como... Eu só vou pedir para as meninas colocarem um pouquinho no mudo, porque está dando interferência para mim aqui. Como que é você olhar, Anderson, para o teu negócio como uma empresa, como um negócio mesmo, assim, né? Porque a terapia, ela é uma empresa, é um negócio. Então, já parei para pensar sobre isso e eu não olho como um negócio. Eu Tá. olho como uma missão de vida. E isso, para mim, tem a ver com o meu sistema. Eu já tenho noção disso, né? Já fiz vários movimentos, que tem a ver com o meu pai e com a minha mãe, porque eu não fui ensinado, eu não fui orientado a, a ser uma empresa, eu fui orientado a servir, não ser servido, entendeu? Para mim, os meus pais me ensinaram que ser CLT é o mais importante, é trabalhar para alguém e ter esse salário. Então, eu não aprendi a ser empreendedor. E como a maioria dos brasileiros, né? A gente não tem essa noção de empreendedorismo, né? É muito difícil. Então, para mim, é mais uma missão. Eu sinto um prazer em ajudar alguém. Então, para mim, não é nem empresa. É como é que eu vou dizer? Missão de vida que eu descobri, né? De poder ajudar o outro a se descobrir, se desemaranhar, encontrar qualidade de vida, e que nem a Rosa falou, encontrar a vida mais leve. Então, eu não enxergo o meu movimento como uma empresa, nunca enxerguei. Eu tenho essa dificuldade mesmo. Então, por isso que às vezes os clientes não vêm, porque eles não me veem como empresa, me veem como uma ajuda só, não sei. E eu tenho noção que é sistêmico, que é do meu pai e da minha mãe. Quando uma empresa começa com a visão que o Anderson tem, é uma empresa que não consegue ter um ticket alto. É uma empresa que sempre vai ficar tateando e achando que tem que estar a serviço de tudo e de todos. Na verdade, o nosso atendimento é um trabalho. E quando eu ajudo alguém, né, sem que eu tenha uma troca desse trabalho, eu estou num emaranhado. O que eu estou dizendo sistemicamente para a pessoa é: você não tem nem como pagar algo para você, então eu vou te dar. Você não tem condições de olhar para você. Então, quando a gente não cobra pelo nosso trabalho, a gente está falando para a pessoa assim: você não tem condições de cuidar de você, você não tem condições de olhar para você, você precisa que alguém faça isso, e esse alguém sou eu. Então, isso é uma coisa que você tem que ressignificar. É um trabalho, é um dom. Assim como o padeiro faz o pão, e tem pão que é maravilhoso, que você fala, meu Deus do céu, e ele usa ali a receita da avó, do avô, que é um dom. As nossas terapias também são um dom. Nosso trabalho, nosso negócio também é um dom. E para que seja estabelecido, é necessário que eu tenha um ganho com isso. Olha que interessante. Então, se liberar para receber através do seu trabalho é um movimento importante aqui. Porque senão, quando você montar a tua empresa, quando você crescer, né, nessa área, você não consegue entender que aquilo é um negócio. É difícil ouvir isso, né? Então, olhar é um negócio. O que você faz, o seu atendimento, é um negócio, é um trabalho. É um trabalho e você precisa ter um rendimento através disso. Porque isso vai impactar quem você atende também. Olha que lindo isso. A pessoa vai dizer, eu paguei uma sessão por mim, eu fiz algo por mim, eu parei para me olhar, eu parei para ser trabalhada nesse movimento. As pessoas que têm medo ou dó de pagar pelo seu próprio desenvolvimento, elas são fadadas ao fracasso. Porque se eu não quero pagar algo para mim, que vai me trazer um benefício, por que eu estou nesse movimento? Então, eu olho para tudo, eu acumulo, mas quando chega para me cuidar, eu vou procurar o Anderson porque ele cobra mais barato.
ou porque ele faz por amor. Entendeu aqui, Anderson? Então, é se autorizar para receber. Você também merece receber, né? E é o seu dom. Você recebeu dos seus pais esse dom, e isso tudo tem que ser usado a serviço da vida. O movimento eu vou utilizar tudo isso a serviço da vida. Ok? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, e vocês no curso vão ser constelados também, tá? A gente vai fazer a constelação para mostrar como é. Tá certo? Então, nós temos lá um movimento que toda empresa ela tem uma alma, e essa alma vai determinar as atitudes dos integrantes dessa instituição. Quando eu tenho um movimento de uma empresa que é familiar, né? Eu tenho lá a empresa familiar. Esse movimento na empresa familiar, ele vai... se eu não tomar cuidado nessa organização, ela tende a repetir os padrões familiares na empresa. Então, precisa olhar para isso também com bastante cuidado, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Isso aqui, gente, é a base. Tem que ficar fixado na cabeça de vocês. Que sempre a gente vai voltar para esse movimento, tá bom? Então, o que se espera de uma empresa? Sucesso, saúde, continuidade e lucro. Pode falar, Anderson. Renata, Anderson, oi. desculpa, eu estou aproveitando, estou comendo uma bolachinha. É que Entendeu? os clientes que me procuram, eu já percebi isso também. Eu acho que eu percebi que a gente tem ressonância não, perdão, a palavra não é essa. Que a gente atrai os clientes de acordo com o nosso próprio sistema, com o que a gente tem que olhar também. Então, a gente acaba traindo os clientes com o mesmo problema ou bloqueio que a gente também precisa olhar para a gente. Eu atraio muito cliente que quer olhar para o dinheiro, para a prosperidade, para a escassez. Então, eu já até parei para pensar, meu Deus, o que eu tenho que olhar na minha vida, no meu sistema de prosperidade, escassez de dinheiro que eu não estou olhando? Porque todos que vêm me procurar é para olhar prosperidade, é para olhar dinheiro, para olhar escassez. Então, eles vêm buscando olhar para isso, e aí o campo deles abre com outra coisa antes, né? Que não é só isso. Aí está todo emaranhado com bloqueio de exclusão de pai, bloqueio de mãe, exclusão de mãe. É até coisas do passado que estão lá guardadas, que foram tipo segredos, né? Vai aparecendo. Então, eu parei para pensar assim que eu também tenho que olhar para a minha parte de prosperidade, de dinheiro, e comecei a olhar para isso também, entendeu? Eu achei interessante que também teve uma época que quando eu comecei, começou a aparecer muitas pessoas para querer olhar para o relacionamento amoroso. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho que olhar também para mim, que eu não estou olhando? E realmente a minha parte de relacionamento amorosa sempre foi difícil, sempre foi complicada. Então, é assim, a gente acaba atraindo o cliente de acordo com o que a gente também tem que olhar. Achei isso muito interessante. E por isso que eu trouxe aqui para vocês, para o grupo, como uma reflexão, sabe? Que às vezes a gente atrai um caso, meu Deus, que caso complicado, mas tem a ver com o nosso sistema também, se a gente parar para olhar. Sim. Gratidão. Como a empresa tem uma alma, né? Ela tem esse movimento também de atrair clientes em situações que nós temos que resolver na nossa empresa. Isso é muito interessante, isso é bem interessante. Aí, às vezes, você pega um cliente que está lá com dificuldade, você fala, nossa, a minha empresa tem a mesma dificuldade. Então, isso é comum. Por isso que, tanto no atendimento individual como no atendimento empresarial, olhar para essa alma dessa empresa com amor, né, com entendimento, vai fazer toda a diferença aqui. Toda a diferença, tá? E aí a empresa quer o quê? Sucesso, saúde, continuidade e lucro. O que é o sucesso aqui? O sucesso é onde eu consigo realizar os meus projetos dentro dessa empresa. Dentro de uma empresa que tem aí uma alma saudável, um movimento saudável.
A saúde é não ter o adoecimento das pessoas. Tem gente que trabalha demais, fica num processo cansativo e se afasta aí da saúde, né? Continuidade, continuar o legado. Será que a tua empresa vai ter uma continuidade? Eu não tenho uma pessoa para ser o meu herdeiro ou a minha herdeira, mas a sua empresa ela pode deixar uma marca no mundo, ela pode deixar uma marca na vida das pessoas. Isso também é importante, né? Isso também tem um grau aí de importância, tá? Como que eu deixo minha marca no mundo sendo uma consultoria, por exemplo, ou sendo uma empresa de cursos? As pessoas foram desenvolvidas com o meu trabalho. Elas chegaram a uma nova consciência com o meu trabalho. E isso é muito importante, isso é poderoso. Então, olhar para isso é importante. E lucro. A tua empresa precisa lucrar. Você não pode trabalhar por trabalhar. Você tem que ter um lucro. Você tem que usufruir do valor, né, que aquela empresa está te devolvendo dentro daquilo que você tem como trabalho e como desempenho dentro dessa empresa, né? Então, tem que ter esse movimento. E aí, o lucro é o quê? Captar clientes, é olhar o que você precisa melhorar, trazer para você um movimento de expansão. Então, eu posso expandir, não tem problema nenhum. Eu posso crescer, não tem problema nenhum. Eu posso prosperar, eu libero para que a minha empresa prospere, mas olhando sempre para a origem. Então, a Rosa, eu acho que a Rosa fez uma constelação sobre isso uma vez, da empresa. Está me vindo na cabeça, assim, esse movimento. Eu e as outras, nós fizemos do grupo, da empresa mesmo, todas nós participamos. Então, o movimento essas pessoas que saíram da empresa, elas saíram bem ou saíram frustradas? Sabe? Essas pessoas que saíram da empresa foram até o final com o sonho delas ou teve aí uma quebra, uma intervenção? Essas pessoas ficaram satisfeitas? Como é que foi esse movimento? Tudo isso vai influenciar em quem vem depois. Eu tinha uma sociedade com uma pessoa, essa pessoa adoeceu e morreu. Como é que fica essa alma da empresa depois disso, com essa quebra, com essa perda? Então, tudo isso precisa ser olhado nesse movimento sistêmico. A constelação empresarial, ela é mais detalhada e mais detalhista, onde eu tenho que olhar profundamente tudo que acontece naquela empresa. E aí, trabalhando esses movimentos aí dentro dessa energia que aparece para vocês. Deixa eu falar uma coisa que pode ser que eu esqueça isso no decorrer do curso e é importante. Algumas empresas, elas não gostam de falar que estão fazendo constelação familiar. Então, é uma coisa velada entre as empresas, assim. E até as meninas que são advogadas podem me ajudar nesse movimento, que é uma coisa que as pessoas pedem, mas que eu, às vezes, não, eu faço, mas não é uma coisa que eu acho que é tão profunda, que é o termo de confidencialidade. Então, tem algumas empresas que vão pedir que você tenha esse termo de confidencialidade, para que as informações que são passadas ali fiquem ali. Elas não saiam fora desse movimento, sabe? Então, a pessoa não quer que outras pessoas fiquem sabendo aquilo que foi falado naquela constelação, aquilo que foi abordado naquela constelação. E talvez o cliente fique mais confortável quando você apresenta esse termo para ele, dizendo que é um trabalho ético, que é um trabalho onde é importante, né, o olhar de todos, é importante essa conexão, e de que as informações que estão ali na empresa e que aparecem nessa constelação são daquele movimento e que aquilo vai ficar guardado. Tá certo? Dúvidas aqui ou tá tranquilo? Vamos lá. Eu trouxe um case para vocês que é o SBT.
Aí eu fui lá no site do SBT para ver qual é a missão deles, né? Aí eles têm lá missão e valor. Aí eles falam assim, ó, nossa missão e visão, desenvolvidas a partir dos 3 pilares que regem a nossa marca, que é família, diversão e informação, apoiam nossas atitudes para continuarmos construindo uma organização cada vez mais respeitosa. Quando nós olhamos aqui para a questão do SBT, a grande marca do SBT é o quê? É a família, né? Então, Silvio Santos falava para as famílias. Todos os produtos dele indicavam para quê? Para a família. E aí tem uma história, olha que interessante isso. Que a primeira esposa do Silvio Santos, ela teve que ficar escondida, ele escondeu a primeira esposa dele. Porque quando ele começa a ter sucesso, na época que ele começa a ter essa fama, ter uma família era algo que não agradava as pessoas, então ele esconde a família. E aí ele vem com uma televisão voltada para quem? Para a família. Então, a nossa empresa, ela também está a serviço do nosso clã. Olha que profundo isso, para consertar situações que aconteceram ali no nosso clã. E aqui eu estou falando de uma visão totalmente superficial. Tem muita coisa lá dentro que aconteceu que a gente também não sabe. Mas aí ele morre e vem a gestão, né, das herdeiras. Se as herdeiras não ficarem nessa missão, a empresa fale. Mesmo com toda a tecnologia, com toda a inovação, com tudo que é apresentado, se esse movimento, que é olhar para a família, que é trazer entretenimento para a família, que é ter esse movimento voltado para a família, né? Porque domingo era dia de macarrão e dia de assistir Silvio Santos. Na maior parte das famílias era assim. Então, o foco da empresa é o quê? A família em todos os âmbitos, inclusive no tratamento em relação aos funcionários. O SBT é um lugar onde as pessoas saem e elogiam porque eram muito bem tratadas. Onde as pessoas têm um lugar ali, as pessoas se sentem em casa, ok? Então, se a sucessão dessa empresa não estiver alinhada aí com essa origem, a empresa ela tem um movimento de olhar para a falência. Então, a evolução ela precisa acontecer, mas a empresa precisa honrar as origens. E aí o jargão dele lá era o quê? De camelô apresentador. Então, se esse movimento não é honrado, a empresa não se sustenta. Então, aqui, quanto mais humilde, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Quanto mais sincero, melhor. Então, dentro de uma empresa que teve uma sucessão, seja por herdeiros ou por outros, como é que fala, sócios, ou por pessoas que compraram a empresa, as origens precisam ser preservadas de alguma forma, ok? Então, preservar a origem é muito importante aqui. Então, como que a tua empresa começou? Ah, minha empresa começou assim, assim, assim. Como é que está a origem dessa empresa hoje? Como que você visualiza a origem da sua empresa hoje na sua empresa? A origem tem um lugar? Esse lugar é efetivo? Tem um reconhecimento mesmo desse lugar? Se não tiver, é como se houvesse um bloqueio. Aqui, Anderson, para você vai ser uma grande oportunidade, como para outras pessoas que estão fazendo o curso também, de organizar o teu negócio da forma correta, de instituir o teu negócio enquanto terapeuta de uma forma correta, olhando para essas origens, porque quando eu inicio um negócio, isso tem uma origem, sim ou não? Tem origem?
Eu não comprei de ninguém. Eu que iniciei. Isso tem uma origem? Tem. Onde é que está essa origem? Na ancestralidade. No meu clã, eu vou trazer para minha empresa o que o meu clã tem de melhor e o que ele tem de pior também. Então, eu tenho que olhar para tudo isso. Pode falar, Rosa. Ô, Renata, então, deixa eu te falar uma coisa para ver se começa a clarear para mim. Eu hoje estou quase que só como terapeuta. E eu comecei há quase 10 anos, eu acho. Eu comecei quando eu nem pensava em ser terapeuta, né? Eu ainda trabalhava como professora e advogava, mas eu conheci o Ho'oponopono e fiquei encantada, sabe? Falei, eu quero levar isso para outras pessoas, porque me ajudou tanto na época que eu conheci, e eu achei tão simples, e eu falei, eu quero, né, levar isso. E aí eu comecei fazendo uma atividade que eu chamo até hoje de roda de Ho'oponopono, que é uma atividade que eu reúne pessoas, né, e eu trago os ensinamentos e algumas práticas, a gente faz limpeza de memórias, e eu comecei fazendo isso num salão emprestado da Caritas Diocesana da minha cidade. Eu fiz um tempo, depois estava difícil, porque eu precisava fazer à noite, depois que eu encerrasse o meu expediente. Eu cheguei a fazer no meu escritório, sabe? Meu escritório tinha uma antessala grande, eu arrumei almofadas, tapetes, e aí no dia, né, a cada 15 dias, sempre foi a cada 15 dias, eu espalhava os tapetes, as almofadas, e eu fiz, assim, nem imaginava ser terapeuta, mas enquanto isso eu fui conhecendo outras coisas, fui, né, aprimorando, e aí, a partir daí que surgiu a ideia de ser terapeuta, de trabalhar como terapeuta, né, e aí eu estou querendo trazer uma clareza em relação a isso, sabe? Porque quando eu comecei com o Ho'oponopono, e até hoje o Ho'oponopono é uma atividade que eu faço, assim, espontânea, de voluntário, sabe? Hoje, como eu tenho um espaço, né, apropriado, adequado, aconchegante, eu coloco contribuição voluntária. Então, quem quer contribuir, e assim, tem gente que contribui quase com o valor de uma sessão, sabe? Outros, né, contribuem com um sabonete, com R$2, e ninguém deixa de participar porque não tem contribuição. Mas isso para as rodas de Ho'oponopono, sabe? Mas como a minha função, né, a minha atividade como terapeuta surgiu lá, quando eu comecei as rodas. Uhum. Né? E lá eu tinha uma percepção, porque eu não queria ser, né? Eu queria continuar advogando. Então, aquilo ali era uma contribuição minha, eu pensava que era uma contribuição, né, para as pessoas terem uma vida mais leve, sabe? E agora, né, você falando aí e tal, eu percebo que essa origem pode estar interferindo atualmente nos dias de hoje. Eu vou pedir que você Eu não sei se eu pegue. coloquei bem, mas Foi. é mais ou menos isso. Eu vou pedir que você pegue uma folha para cada profissão que você exerce hoje. Quem quiser fazer junto, pode fazer. Aí, se for só terapeuta, pega só uma folha para profissão de terapeuta, tá? Tá, deixa eu pegar ali, então. Aí, quem tiver mais funções, vai pegar uma folha para cada função que exerce. Oi, Bruna, tudo bem? Bruna, a gente está fazendo um exercício agora, onde vocês vão pegar uma folha para a profissão que você exerce hoje. Você é terapeuta, Bruna? Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa o Boa atraso. tarde.
Sim, sou terapeuta. Estou até almoçando, perdão, viu, gente, pelo... Não tem problema. Vou pegar, eu sou terapeuta, eu tenho duas profissões, na verdade. Eu sou formada em educação física, então eu trabalho na academia também. Eu ministro aulas pela manhã e depois eu atendo com reiki, constelação, cone chinês. Tá. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha para a tua profissão de terapeuta. As aulas na academia, você ministra CLT ou você ministra como profissional, como meio? Não, não sou CLT, sou autônoma. Então, você pode pegar um papel também para essa sua profissão na academia, tá? Certo. Anderson, você, além das terapias, você trabalha em algum outro lugar? Sim, eu sou técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem é CLT? Sim, Tá, então a gente não coloca, vai colocar só o que tem esse movimento de empreendedor mesmo, tá bom? tá Só bom. para a gente deixar claro esse movimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou colocar no topo de cada papel qual é a minha profissão. Então, terapeuta ou os outros cargos que eu exerço, tá? Aí o seu, Rosa, é terapeuta e você também é advogada, né? Aí você coloca terapeuta e advogada. Uhum. Aí a Cris vai colocar todos o que ela tem aí, tá bom? Pronto? Tá. Aí você vai colocar no papel assim, a origem. Quando você iniciou com essa terapia que está nesse papel. Pode colocar aí. Quando foi? Aí você coloca quando foi e como foi, né? Então, eu comecei em janeiro de 2020, atendendo a Rosa, fazendo rodas de Ho'oponopono em tal lugar, ou fazendo curso, sei lá. Aí vocês colocam aí no papel, tá? Renata, uma dúvida. Por exemplo, na advocacia, eu coloco a origem desde quando eu comecei a estagiar ou quando que eu tirei a carteira da OAB? Quando você sente que começou, quando você efetivamente sente que começou. Tá. Se foi quando você tirou a carteira ou se foi no estágio. Aí você vai colocar quais eram as suas expectativas quando você começou. Sabe aquela empolgação inicial? Como que eram essas expectativas? Aí vem as dificuldades e as facilidades que vocês encontraram também.
pronto? Quase. Renata, dá licença um pouquinho. Sim. Expectativa, dificuldade, o que mais? E facilidades. Obrigado. Quem terminou? Anderson, a gente pode começar por você? Pode sim? Eu vou pedir só para desativar o áudio da Rosa, porque senão na hora de assistir, ele vai dar uma interferência, por favor, tá bom? Pode falar, Anderson. Então, a minha origem como terapeuta começou em julho de 2021, a data. O dia certo eu não lembro, sei que foi em julho de 2021. Como foi esse movimento? Eu participei de uma constelação familiar presencial e eu fui escolhido para representar. Eu não entendia nada daquilo, nada. Eu fui totalmente leigo, não sabia nem o que que era aquilo. Eu fui porque uma amiga minha me convidou, disse que era legal, tipo assim, nossa, muito legal, você vai gostar. E eu fui para agradá-la, porque eu nem sabia o que que era aquilo. E até a palavra, né, constelação familiar, para mim era esquisita. Mas eu fui. E eu participei da constelação presencial, fui chamado para representar. E a partir daquele momento, eu senti uma energia muito grande, uma diferença muito grande dentro de mim, porque eu comecei a achar, não é soluções, comecei a achar que havia respostas para as dúvidas que eu tinha na minha vida, porque eu tinha muitas dúvidas, principalmente com relação aos meus pais, porque eu queria entender o movimento dos meus pais e por que que eu era tão preso a isso. E ninguém, até aquele momento,
não desmerecendo nenhum trabalho, porque todos os trabalhos são importantes, mas nenhum psicólogo que eu procurava conseguia me ajudar. Eu continuava com aquela dúvida, aquele bloqueio com relação aos meus pais. E na constelação eu enxerguei uma liberação muito forte. Então, a partir daí, eu falei: não, isso daqui é importante para mim. Isso daqui funciona. Então, isso daqui eu quero levar a sério, porque é o que está me ajudando a achar as respostas que eu sempre busquei, para as perguntas que eu sempre fazia. Então, foi aí que eu comecei a querer me interessar por isso, por esse movimento. Aí, busquei cursos para me formar, né, para atender com os bonecos. Fiz com você e fiz com outro constelador, que é o Fábio Magnus, que ele também dá curso na internet. Então, a partir daí eu comecei a buscar a formação, né, para poder entender. E é isso, daí a partir disso eu falei: eu quero também trabalhar com esse tipo de movimento, que é a constelação. Eu só faço constelação, não faço mais nenhum outro tipo de movimento, e é o que me dá mais, assim, segurança e prazer de fazer, com relação à origem, né? Aí, com Entendi. relação às expectativas, no início eu fiquei muito empolgado mesmo. Foi como se eu tivesse encontrado o pote de ouro no final do arco-íris, sabe? A resposta para todas as minhas perguntas. Fiquei muito empolgado e eu queria salvar todo mundo. Eu queria que todo mundo fizesse constelação. Eu comecei a falar, a divulgar. Falei: gente, faz constelação. Gente, vocês conhecem constelação? Gente, faz constelação. Comecei a divulgar, porque eu queria que todo mundo se salvasse. O movimento do Salvador, sabe? Que eu já sei de onde que é da minha mãe, tudo bem. E eu estava nesse movimento de querer salvar todo mundo. Aí as dificuldades que eu encontrei, a primeira foi eu entender os movimentos sistêmicos, porque tinha horas que eu travava. Eu travava literalmente mesmo no campo, porque aparecia coisas no campo que eu não conseguia interpretar. Eu ficava meio travado, sabe? Os papéis dos pais no sistema. Eu fazia movimentos com o pai, aparecia com a mãe, aí eu começava a me embolar todo, e foi difícil para eu começar a entender o papel de cada um no sistema, sabe? Depois veio os excluídos, eu também não sabia o que fazer com os excluídos, ficava todo embolado. Aí vem os abortos, né? E eu acho que o mais difícil para mim no campo foi lidar com os movimentos de abusos, porque eu não tinha noção do que fazer com um abuso no campo, sabe? Sinceramente, eu tinha até pânico de aparecer abuso no meu campo, porque eu não sabia o que eu ia fazer com isso, que rumo que eu ia tomar. Mas aos poucos eu fui aprendendo, lógico, não foi de uma hora para outra, e então agora o que aparece no campo, graças a Deus, eu consigo alinhar da melhor forma possível, tá? Então, essa foi uma dificuldade que eu tive. A outra dificuldade que eu tive foi as pessoas não aceitarem a constelação. Eu falava, oferecia, as pessoas não queriam nem saber. Isso me desanimava, sabe? Porque eu queria que todo mundo, como eu falei, aceitasse. E o terceiro dificuldade que eu tive é, como eu falei já aqui no começo, é divulgar nas redes sociais. Eu não consigo divulgar. Eu não consegui a fundo. Eu só criei um Instagram e lá eu posto mais coisas motivacionais do que a própria constelação, sabe? Então, eu tenho essas três dificuldades. E eu acredito que as facilidades que eu tive para fazer isso é muito a minha intuição, que eu sou muito intuitivo. Eu não sabia nem que eu era tanto assim, mas na constelação eu descobri que eu tenho uma intuição muito boa, muito muito fina, não querendo assim, não é arrogância minha, de maneira alguma, mas eu sinto mesmo que mesmo quando eu não sou chamado para participar das constelações, eu sinto tudo que está ali. As pessoas falam, eu já sentia bem antes delas falarem, sabe? Então eu sinto que a intuição minha é uma intuição bem fina. E isso me ajuda muito nas constelações, porque eu uso muito a minha intuição também agora para poder fazer o movimento, né? Para outras pessoas quando eu faço. A outra facilidade que eu tenho é o tempo. Tem dia que eu tenho tempo bastante para poder fazer isso, né? E a facilidade que eu tenho também é aprender muito rápido, Renata. Você me ensina hoje, eu já faço daqui a meia hora, eu consigo fazer, sabe? Eu não tenho dificuldade em aprender.
E outra coisa que eu achei fácil foi adquirir os materiais, sabe? Porque eu falei, nossa, como que eu vou começar sem bonecos, sem campo mórfico, né? Sem notebook, sem celular. Lógico que eu tinha celular, né? Mas como é que eu vou começar sem os materiais, né? Aí eu adquiri rapidinho os bonecos, campo mórfico, notebook eu troquei, peguei um mais novo, porque o meu estava dando pau. E é assim. Então eu consigo rapidinho adequar os materiais para o que eu preciso. E é isso. E estou aqui nesse movimento hoje. Nessa origem, né, do seu trabalho, o que você tem que olhar que ficou fixado? A questão de querer salvar todo mundo. Então, talvez essa questão de querer salvar todo mundo te leva para um movimento assim, você não vai conseguir salvar todo mundo. E aí um ponto que você precisa ressignificar é esse. Porque cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, né? E talvez esse movimento de eu quero salvar, se ficar na tua empresa, é algo que não vai trazer benefícios. Você vai se frustrar. Entendeu? Entendi, e eu já estou tendo noção disso há um tempo, e eu estou fazendo um movimento em mim de não querer salvar ninguém. Por exemplo, dando um exemplo, quando eu abri uma sala de constelação, eu sentia que eu tinha a obrigação de resolver para o cliente. Era a minha honra, tipo assim, ele me escolheu, então eu tenho que resolver de qualquer forma para ele. Foi a pior besteira que eu fiz, porque eu me emaranhava mais ainda, eu tinha mais dificuldade, então agora eu estou começando a ter um movimento em mim que eu vou abrir a sala e vou tentar fazer o máximo possível para ajudá-lo. O que eu não consegui fazer, eu sinto muito, não vou fazer. Eu coloquei a entender que eu sou limitado, né? Que eu não vou salvar uma pessoa do destino dela, que ela tem que passar por aquilo e eu não sou salvador do destino dela. Eu não sou nem do meu, quem dirá, eu posso tentar salvar o meu, mas às vezes eu nem consigo porque tem coisas que eu tenho que passar, né? Então, eu parei com esse movimento e eu estou sentindo que estou melhor assim. Muito Inclusive, bom. até quando eu vou fazer o movimento para o cliente, eu converso com ele antes, né? Eu procuro fazer uma pequena entrevista com ele antes, para pegar as informações que eu preciso, para eu não ser pego de surpresa no campo, né? Porque às vezes eu nem sabia, por exemplo, coisas do cliente que eu precisava saber, eu não sabia que o pai tinha morrido, por exemplo. Eu nem sabia disso, eu ia saber na hora. Então, eu costumo fazer uma entrevista, às vezes, de 15 minutos, para saber um pouco, para eu também não ficar sem saber nada, né? E eu já aviso o cliente, olha, eu vou abrir com o tema que você quer olhar, mas pode ser que tenha outra coisa mais importante que o campo mostre antes disso, que precisa ser mostrado e precisa ser visto. Então, assim, esteja aberto para ver tudo, não só o que você quer ver. Então, eu parei de querer salvar e resolver para o cliente. Eu resolvo aquilo que dá. O que não dá, eu sinto muito. Vai ficar para depois. Isso Ok? mesmo. Esse é um movimento, tá? Esse é um movimento. Rosa, o que você colocou? Então, como terapeuta, eu coloquei que eu iniciei, eu não sei exatamente se foi 2016 ou talvez início de 2017, né? E eu tinha expectativa, e eu comecei no segundo semestre, que seja 2016 ou 2017, foi segundo semestre. Por isso que eu acho que foi 2016. E eu tinha como expectativa colaborar com as pessoas para elas terem uma vida mais leve, talvez encontrar os resultados que eu tivesse conseguido naquele momento, né? Eu acreditava e eu acredito nisso ainda. Eu tive como dificuldade o local, né? E outra dificuldade que eu tenho até hoje é desmistificar, sabe, o Ho'oponopono. Desmistificar não só o Ho'oponopono, como outras terapias, de ser milagroso, sabe? Eu venho fazer, eu vou para a roda de Ho'oponopono e eu vou praticar e eu vou resolver todas as minhas questões.
ou eu vou comprar um japamala e fazer 108 vezes por 21 dias e tá resolvido? E se no final dos... Entende? Então, eu enfrento isso até hoje. As pessoas vêm e a primeira coisa que pergunta é, eu preciso levar o japamala? Sabe? Eu preciso participar tantos dias? O Ho'oponopono tem que ser feito por tantos dias? Sabe? Quando eu comecei, até na internet, era muitíssimo pouco. A gente quase não achava, né, nada. E depois foi aparecendo, não só de Ho'oponopono, como de outras coisas, e informação de todo jeito, né? Então, dificuldade é isso. Até hoje eu ainda tenho, né, essa dificuldade de desmistificar. E, assim, resultado positivo, né, resultado ou facilidade é ver a interação das pessoas e o compartilhar, sabe, dos resultados. Então, especialmente no início, eu tive pessoas que frequentou até chegar a pandemia, parou de frequentar as rodas quando chegou a pandemia por motivos de doença ou de idade e tal. Então, essas pessoas, era evidente os resultados, sabe? E elas relatavam e compartilhavam, sabe? Pessoas idosas, mulheres, que falavam, nossa, melhorou isso, melhorou aquilo. Então, isso né, era um resultado positivo, né? Uma facilidade. E isso da terapia, eu coloquei isso. Tá. Vamos olhar aqui para a terapia. Essa dificuldade que permanece até hoje é algo que você precisa olhar. E olhar o quê? Qual é a expectativa que você tem em relação a isso que ainda não se cumpriu na sua vida? Que expectativa eu tenho? Porque, para mim, parece que é como se as pessoas não reconhecessem da forma a te ajudar a divulgar o trabalho, é isso? Não tivesse esse reconhecimento, não tivesse essa facilidade para ter evidências de que funciona, é isso? É Uhum. isso. Então, só que quem quer provar alguma coisa está querendo provar para o pai e para a mãe. Então, eu, como proprietária da minha empresa, eu também tenho as minhas questões pessoais que vão o quê? Vão De cair encontrar. sobre a minha empresa, não tem como. Eu sou CNPJ, eu sou CPF, a empresa é CNPJ. Não tem como estar desvinculado isso, porque a minha energia nessa empresa também é importante. E eu fico imaginando uma empresa no sentido de um clã, né? E aí 5 sócios, são 5 famílias nessa empresa. Aí depois vem as famílias dos funcionários. É muita gente envolvida. Então, começa pelo proprietário, né? Para cair, né, sobre os demais. Uhum. Então, eu tenho que olhar para isso. E aqui, Rosa, quando você estava falando, me veio uma ideia assim, de você criar um quadro ou criar alguma coisa no Instagram, benefícios do Ho'oponopono e colocar a pessoa dando um depoimento. Uhum. Eu fiz o Ho'oponopono com a Rosa e aconteceu isso. A coisa rápida, objeto 30 segundos. Uhum. Renata, e você pediu para escrever né, de outra profissão. Nós vamos chegar lá ou eu posso falar? Aqui está tranquilo? É porque eu quero fazer um gancho, sabe? Um link. Pode fazer. Entendeu? Quando você fala, né, do querer provar e querer provar para alguém, né, para pai e mãe. Uhum. E aí eu fui para o direito, e quando eu fui, eu não tinha essa ideia. Eu descobri isso depois, né, ao longo, né? Mas eu fui para o direito exatamente querendo provar, sabe? E por isso que eu acho, né, que por isso que o direito, já era, né, eu era professora, e, enfim. E eu acabei indo para o direito com uma justificativa de que eu queria mudar de profissão, de que quando eu aposentasse, eu já tinha previsão de aposentar, eu queria fazer alguma outra coisa,
E aí eu fui, terminei meu curso, tirei meu OAB, fiquei um tempo, sabe, sem advogar, e depois que eu abri o escritório. Mas, né, com as constelações e tudo, eu descobri que eu não fui para o direito porque eu queria, porque, entende? E aí eu descobri que eu fui porque eu queria provar. E era mesmo, a sensação que eu tinha quando eu fazia direito era assim, sabe, estou mostrando para o meu pai e para minha mãe que é possível, que eu podia ter feito isso lá atrás e não fiz, e agora eu faço, entende? E aí, quando você fala isso de provar, né, aí eu falei, bom, então eu fui para o direito para provar. Não deu certo, talvez, no direito, do jeito que eu queria, o que é que eu faço? Eu vou para terapia, sabe? É esse link que eu falei que eu queria fazer, sabe? Que me Entendi. veio E aí, agora, porque o direito, se eu falar, não deu certo, o tempo que eu fiquei, deu. Porque eu nunca tive o direito como objetivo, sabe? aham, Toda a vida que eu tive escritório, foram mais de 10 anos de escritório, foram uns 15 anos de escritório, o direito foi sempre o que eu faço na minha hora vaga, sabe? E depois, o que é que eu coloquei no direito? Para o direito ficar na minha hora vaga? A terapia. Por último, eu coloquei a terapia. Só que aí eu vim para a terapia com o mesmo emaranhado de provar para os meus pais, né? Não sei se faz sentido, mas é a percepção que eu estou tendo aqui, é essa, sabe? você percebe que nos deixa preso isso? Uhum. Agora você imagina um proprietário, e não desclassificando o nosso trabalho de forma alguma, mas você imagina um proprietário de uma empresa com 2.000 funcionários, tentando provar algo para os pais. Ele não vai dar conta daquele negócio, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir chegar no movimento que ele quer chegar, ele vai ter dificuldade e vai chegar um momento onde ele não suporta. Porque aí ele entra num processo de trabalho intenso, é um trabalho que não tem o resultado que ele espera, porque ele não está alcançando isso, né? Então, quando eu vou fazer uma consultoria organizacional, às vezes eu vou ter que pedir para que a pessoa da empresa faça uma constelação individual. Olha que interessante isso. Para que ele trabalhe nele questões que estão sendo trabalhadas, para que isso não reflita na empresa. Porque fica uma busca eterna. Fica uma busca eterna. Né? Então, precisa ser olhado isso, tá? Tranquilo? Vocês estão conseguindo entender esse movimento, pessoal? Como é profundo? Né? Ah, minha empresa tem tudo para dar certo. Será que tem mesmo? A gente tem que olhar. E olhar como adulto mesmo, querendo identificar, querendo ver, querendo compreender e fazer o que tem que fazer para ressignificar, tá bom? Cris, pode falar. Eu vou falar aqui do início, né, da minha área profissional, que foi na advocacia. Eu comecei em maio de 2000, do ano de 2000, quando eu recebi a carteira da OAB. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu já nem lembrava, né? Antes de receber a carteira, eu passei na prova no final do ano, no último ano da faculdade. Eu fui morar nos Estados Unidos. E aí, por questões mesmo emocionais, eu também não tinha como ficar mais de 6 meses, eu não queria ficar ilegal lá, eu voltei. Mas quando eu voltei, eu tive muita dificuldade em adaptação aqui, porque já estava adaptada lá. E aí eu tirei a carteira da OAB, fiquei estudando para concurso e advogando por conta própria. Tinha poucas causas, mas o meu objetivo era passar no concurso para juiz do trabalho, e eu estudava para esse concurso. E aí, eu fui até a fase de sentença e passei no concurso para servidor público. Fiquei como servidora 3 anos e um pouquinho da Justiça do Trabalho.
Nesse período, eu vi que eu não queria ser servidora pública em nenhuma hipótese, nem como servidora, nem como juíza, nem como nada. E voltei, pedi exoneração e tirei novamente a carteira da OAB e retomei a advocacia no ano de 2009. 2009. E até agora eu continuo advogando. E, paralelo a isso, eu gostava, sempre gostei, eu gosto de atuar como advogada, eu gosto da liberdade que eu tenho. Por um tempo, eu pensei em parar pelas questões dos desafios das áreas, demora na justiça, mas depois eu me reorganizei e eu vi que eu não queria migrar de carreira, eu apenas reestruturei. E aí eu mantive a advocacia com as outras atividades. E em 2000, aí tive aí outros empreendimentos, o que tem, né, é a empresa de crédito. Por que que eu abri? Porque eu vi que eu poderia oferecer mais serviços para um público que eu já tinha, como empréstimos, serviços financeiros. Tá. E a outra empresa já foi também voltada para a área de educação. Os cursos, o próprio polo, todos com o intuito de levar essa missão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento educacional para as pessoas. Como que é esse sentimento da origem, as suas limitações? Como que é isso para você? Eu acho que eu ainda sinto, por exemplo, quando eu comecei a questão da adaptação, e aí esse período agora de final do ano, eu fui para Portugal. Tá. E comecei a pensar em fazer uma nova reestruturação na minha carreira, outra área, para o direito de imigração. E quando eu cheguei, eu senti a mesma coisa, a mesma dificuldade de adaptação, e aí começaram os bloqueios financeiros, é como se os meus pagamentos demorassem a ser liberados, eu tenho que estar trabalhando, insistindo, que eu até te falei que eu quero fazer a constelação, né, sobre isso, então, é como se estivesse se repetindo algo lá do início, agora, na minha vida, Uhum. de 25 anos atrás. Qual que é essa repetição? Primeiro, a questão do local onde eu moro, né, questão de adaptação, é como se... E a questão da estruturação da carreira, como se eu me sinto como se eu estivesse reiniciando a minha carreira. Um novo, uma nova área. E como que é isso dentro de você? Eu sinto medo, sinto insegurança. Talvez você tenha que olhar para esse movimento, né, com mais profundidade, tá? E entender que não é o começo, porque você vai usar todo o conhecimento que você já adquiriu até hoje. O conhecimento que você tem até hoje não te leva para uma pessoa numa primeira profissão. É uma nova profissão, mas tem a força de tudo que você já aprendeu. Então, tomar essa força é importante para você prosseguir. Entendeu? Entendi. Isso é importante, olhar para isso. E entender essa questão de fazer muitas coisas, como é que fica o teu foco? Como é a tua administração nesse movimento de fazer várias coisas, entendeu? Então, olhar para isso. Tá certo? Esclareceu aqui, Cris? Então, eu tomo a força de tudo que eu fiz até chegar aqui. Bruna? Tá no mudo.
Espera só um pouquinho que ela saiu, tá? Ela voltou? Bruna? Perdão, gente, eu saí e entrei de novo, porque a internet estava ruim, perdão. Bom, eu fiz uma junção aqui das duas profissões, só para fazer o caminho de como eu cheguei nas terapias. Né? Eu sou formada em educação física, sempre trabalhei na academia como personal trainer, e todo personal é psicólogo, né? Porque você tem que escutar o aluno durante todo o treinamento dele, e nesse período eu ouvi de muitas alunas, né, que se eu não gostava dessa área, Bruna, você não gosta dessa área, você escuta a gente tão bem, você dá bons conselhos, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu me interessei por estudar as holísticas, né? Eu já estava no movimento do Reiki, sempre fui apaixonada pelo Reiki, o Reiki foi um divisor de águas na minha vida, e eu já atendia com Reiki, né? Mas aí eu fui me interessando por outras coisas. Então, fui conhecendo o Theta Healing, fui conhecer a hipnose, até que a constelação chegou para mim, né? E aí eu acabei entrando nessa área também. E eu comecei a atender, isso em 2019, tá, gente? Ali, bem... Eu já trabalhava, né? Minha formação é de 2013, mas eu comecei a trabalhar com terapia em 2019, logo pós-pandemia, que foi quando eu me formei nos meus cursos. E eu comecei com atendimento online e presencialmente com as alunas que eu já possuía na academia. A minha facilidade sempre foi... eu já tinha um cliente, né? Porque eu já tinha um aluno que eu atendia e todos eles viraram meus pacientes, né? Fazendo tratamentos terapêuticos com Reiki, né? Para questões físicas, emocionais, enfim. Mas hoje, o que eu vejo? A expectativa que eu tinha também era no negócio, era de sair da CLT, ter o meu próprio negócio, não ter que trabalhar 8 horas por dia, né, cumprir carga horária. Eu queria ser dona de mim mesma, né, e vendo que eu tinha facilidade na comunicação, na conexão com as pessoas já viam isso em mim antes mesmo de eu trabalhar com essa área. Sempre tive facilidade também de intuição, conexão, né? Gosto das trocas. Eu acho que eu aprendo muito. Eu falo demais, eu converso bem, sou bem comunicativa. Então, realmente é muito bom para mim. É uma troca, assim, é prazeroso, é um trabalho muito prazeroso, mesmo com as dificuldades. Hoje, a minha maior dificuldade, Renata, é captar pessoas novas. Eu vejo que eu fiz todo o meu negócio com o pessoal que eu já tinha. Então, todo mundo que veio para mim pela minha primeira profissão, né, continuou comigo na segunda. Eles indicam pessoas também, acaba chegando pessoas por indicação. Mas eu tenho dificuldade com rede social, né, e tenho dificuldade para trazer pessoas novas. Tá. Então, é isso que eu preciso trabalhar. Tá. Quando você olha, né, para a origem da tua profissão, como que é isso dentro de você? Como muito que bom. se movimenta dentro? Só um minutinho, gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Oi, Anderson, tudo bem? Eu escutei a sua fala e eu também fui aluna do Fábio Magnus. Depois eu vou te chamar no privado para a gente trocar uma ideia, tá? Você mora onde? Porque o Fábio é de Caldas Novas, do Goiás, né? Você é de onde? Eu sou de interior de São Paulo, São José dos Campos. Ah, bacana. Eu estou em Minas. Desculpa interromper vocês. Desculpa. E aí, olhar essa questão, Bruna, do que está te impedindo a divulgar, da
origem do seu trabalho? Talvez porque os seus primeiros atendimentos, né, foram pessoas que você já conhecia. E aí pode ser que tenham medo do desconhecido. Então, ressignificar esse medo do desconhecido, entendeu? Entender qual é esse movimento, qual é o medo que você tem realmente. Entender Então, isso. faz muito sentido, Renata. Achei fantástico. E gostei, inclusive, do que você falou aquela hora da empresa, de constelar a primeira pessoa antes da empresa. Eu achei isso fantástico. Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas você pode propor para o teu cliente isso. Propor que isso seja feito como ferramenta de trazer uma solução, né, para aquela situação. Ok? Então, aqui, a nova geração, ou o que você faz agora, não pode sobrepor ao que você fazia anteriormente. Assim como a nova geração, ela tem que evoluir, você precisa evoluir no que você faz, mas você precisa manter as raízes. Então, onde tudo começou, isso precisa ser olhado. Então, tem gente que faz o quê? Que compra uma plantinha para homenagear como tudo começou. Tem gente que faz uma homenagem para o primeiro dono, faz um quadro, coloca lá, dizendo, olha, esse foi o primeiro proprietário, tudo começou nele, né? Tudo teve uma origem. E se eu não consigo identificar e cuidar das minhas raízes, é igual uma planta. Se a planta não tem raiz, ela faz o quê? Ela morre. Então, se eu não tenho uma raiz, e talvez a raiz de uma empresa seja o pai e a mãe, de uma forma boa, positiva, ou de uma forma dolorosa. Sempre vai ter o mesmo efeito. O mesmo efeito no sentido de te mandar para a vida, para fazer algo diferente, né? Para esse reconhecimento. Ok? Tranquilo aqui? Gostaram da primeira aula? Como foi para vocês esse primeiro movimento? Foi ótimo. Muito bom, muito bom. Então, conhecer a origem da empresa e, principalmente, a intenção original é muito importante. Porque, sistemicamente, não é o que eu falo, mas o que eu sinto, o que eu faço a pessoa sentir, que vai ter um valor muito grande aqui. Então, olhar para isso é importante. Na próxima aula, nós vamos fazer uma constelação. Vou mostrar como é que é feita essa constelação. Se vocês tiverem alguém para trazer, para indicar, me avisem, ok? Aí eu faço um sorteio, mostro para vocês e faço a constelação aqui de quem for indicado. Tá bom? Anotem as dúvidas para a próxima semana, por favor. Coloquem aí, as dúvidas são essas e essas. E eu quero que vocês escrevam a missão da empresa de vocês. Qual é a missão da empresa de vocês? E quem que vocês estão honrando com essa missão? Tá certo? Pode falar, Anderson. Renata, eu só queria saber, essa pessoa que vai ser constelada tem que ser empresa ou não? Ou um terapeuta, ou numa farmácia, uma empresa. Tem que ser alguém que não é CLT. Não pode ser CLT. A gente vai constelar organizacional. Tá bom? Terminamos por aqui, pessoal. Gratidão a todos, gratidão a essa oportunidade. Esse curso é muito gostoso de ministrar e eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Tá bom? Gratidão, abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão.